Olá, pessoal, boa noite. Professor Fábio Seguin aqui. Vamos à nossa dose semanal de dinâmica dos sólidos. Afinal, estamos prestes aí a um feriadão, né? E na sexta-feira que vem vocês não terão aula também, né? Então, vamos aproveitar a aula de hoje. Hoje a gente começa assunto novo, ok? Já estudamos a dinâmica do movimento de translação, que são aqueles exercícios de blocos, armário, carro andando para frente, carro andando para trás, empilhadeira, coisa em cima de caçamba de caminhão e tudo mais desenvolvendo movimento de translação, tá? Agora nós vamos estudar o movimento de rotação em torno de eixo fixo, que já foi estudado por vocês no semestre passado, mas do ponto de vista cinemático, né? Então agora nós vamos estudar o mesmo assunto, só que do ponto de vista dinâmico, ou seja, quais são as forças que fazem um sólido girar, né? Quais são as forças que possivelmente, quais são as ações físicas que possivelmente dificultam o giro de um sólido, e assim vai. Tá? Então, o assunto aqui é um assunto novo, né? Então, vamos começar aqui já diretamente com a definição do teorema do centro de massa. Então, o teorema do centro de massa e o teorema do momento angular para a translação assumiam uma certa configuração. Agora nós mudamos o movimento em estudo. Então agora a gente está estudando a rotação em torno de eixo fixo. Tá? Então o teorema do centro de massa e o teorema do momento angular são outros. Okay? Eles mudam a sua configuração para se adequar, obviamente, ao que o movimento propõe. Beleza? Bom, explicar o teorema do centro de massa para a rotação em torno de eixo fixo é muito simples, pessoal. Então, vamos imaginar aqui uma seguinte situação, um exercício bem simples, né, onde eu tenho, por exemplo, uma polia. Essa polia tem lá o centro de massa dela, que é também por onde passa o eixo fixo de rotação. Tá? Então, por aqui está passando o eixo fixo de rotação dessa polia. Beleza. Aqui é o centro de massa dessa polia. Tá, é o CM. Essa é uma polia de distribuição de massa constante, logo o centro de massa está exatamente no centro geométrico dela. Beleza. Então veja, se esse eixo aqui, né, é um eixo fixo de rotação, nada mais óbvio do que a gente dizer, do ponto de vista dinâmico, que esse ponto não pode sair do lugar. Certo? Isso a gente já viu lá no semestre passado. Quando a gente fala de rotação em torno de eixo fixo, a gente está falando de um ponto que nunca sai do lugar, certo? Se esse ponto se movimentar, essa polia não está parada, né? Ela não está desenvolvendo um movimento de rotação, ela está desenvolvendo rotação mais translação, que aí seria o movimento plano, que inclusive é o nosso próximo assunto. Tá? Então veja, se esse ponto aqui não sai do lugar, pessoal, se esse ponto aqui é um ponto fixo, porque o eixo de rotação é fixo, e quando eu falo fixo, é eixo de velocidade zero, esse cara não se movimenta, nada mais óbvio do que garantir que a somatória das forças em relação à direção horizontal, ou seja, na direção do eixo x, e que a somatória das forças em y sejam iguais a zero. Por quê? Porque se sobrar alguma força residual horizontal, o que vai acontecer com essa polia? Ela vai se movimentar para a direita, por exemplo, ou para a esquerda. Se sobrar alguma força residual na vertical, essa polia ou vai se movimentar para cima ou vai se movimentar para baixo. Se essa polia se movimentar para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda, aí eu já não tenho mais a situação de rotação em torno de eixo fixo. Concordam? Então é muito simples da gente dizer isso daí, tá? O Douglas perguntou qual foi o erro que tinha no exercício do carro inteiro. Depois eu comento, tá, Douglas? Depois eu comento mais para frente, tá? Beleza. Então, observado isso, quando o eixo fixo de rotação passar pelo centro de massa, esse será o teorema do centro de massa, ok?
Quando o eixo fixo de rotação não passar pelo centro de massa, aí a gente vai verificar o que acontece. Existem alguns sólidos que giram de forma excêntrica. O que significa dizer que um sólido gira de forma excêntrica? Significa dizer que ele gira em torno de um eixo fixo de rotação que não passa pelo centro de massa dele. Um exemplo muito simples, por exemplo, a porta da sala, do quarto, aí onde você está, provavelmente, né? É uma porta dessas de folha, né? E se você olhar o eixo fixo de rotação, não passa pelo centro de massa, ou seja, a porta gira de forma excêntrica. O fato é que, como ela tem um giro limitado, isso não gera nenhum problema. Tá? Então, a gente vai estudar isso mais para frente, quando os sólidos girarem em torno de um eixo que não passa pelo centro de massa. Beleza. Agora, seguindo, né, quando o eixo fixo de rotação não passar pelo centro de massa, a gente vai ver aí que a somatória das forças em x é igual a massa vezes a aceleração do centro de massa em x, e a somatória das forças em y é a massa vezes a aceleração do centro de massa em y. Eu volto a falar dessa segunda situação mais para frente. Tá? Quando a gente chegar em exercícios em que o eixo fixo de rotação não passa pelo centro de massa, aí sim eu volto a comentar isso daqui. Tá? Juan perguntou se essa é a última matéria de dinâmica. Tem mais? Tem mais, tem ainda o movimento plano. Né? Vimos só translação, rotação em torno de eixo fixo e ainda tem um movimento plano lá no final. Ok, agora vamos ao conceito do teorema do momento angular. Então, o teorema do momento angular assume uma outra configuração. Tá? Davi perguntou, professor, entrei agora, isso é matéria nova? Sim, conteúdo novo, rotação em torno de eixo fixo. Então, veja, quando você somava os momentos lá na translação, você igualava a zero, porque o sólido não podia girar, lembra? Né? O sólido não pode tombar nem nada, não pode sofrer rotação alguma quando você fala de translação. Agora, aqui, o único propósito do sólido é girar. Né? Afinal, nós estamos estudando rotação em torno de eixo fixo, ou seja, o sólido foi feito para girar nessa situação. Ok? E aí, então, a somatória dos momentos não será igual a zero. A somatória dos momentos será o produto do momento de inércia baricêntrico, que eu vou explicar o que é, multiplicado pela aceleração angular do sólido. Aí. Então, o momento de inércia, pessoal, é uma grandeza que vocês vão ouvir falar com muito mais detalhes nos próximos semestres, principalmente nas disciplinas ligadas ao assunto de resistência dos materiais, ok? Então, o pessoal da civil, da mecânica, todo mundo vai estudar resistência dos materiais, né? Não sei se o pessoal da computação tem ou não lembro da grade, mas quem for estudar resistência dos materiais vai estudar o assunto, momento de inércia, com muito mais detalhes. Nós vamos passar aqui pelo conceito de momento de inércia de uma forma relativamente simples. Tá? Bom, então a somatória dos momentos em relação ao centro de massa vai ser o produto do momento de inércia pela aceleração angular do sólido. Beleza. Então, vamos entender. Bom, aqui só um detalhe, né? Quando o sólido girar em torno de um eixo que não passa pelo centro de massa, como por exemplo a porta do seu quarto, da sala aí onde você está, né? Aí você vai calcular o momento, vai somar os momentos em relação àquele ponto por onde passa o eixo fixo de rotação e vai igualar ao momento de inércia em relação àquele ponto por onde passa o eixo fixo de rotação e multiplicar pela aceleração angular. Então, o IO é o momento de inércia em relação ao ponto O, que é por onde passa o eixo fixo de rotação, no caso de um sistema que gira de forma excêntrica, ok? Ou seja, fora de centro. A gente vai ver isso mais para frente. Então, por enquanto, fixem nessa fórmula aqui.
e multiplicar pela massa, né? Então, elevar ao quadrado, desculpe, e multiplicar pela sua respectiva massa. Agora, isso você faz quando você tem um elemento de massa. Num sólido, você tem infinitos elementos de massa, certo? Então, um sólido é composto por infinitos elementos de massa, e aí, quando você transforma isso num conceito geral, entra o conceito da integral, né? Qual é o conceito da integral? O conceito da integral é o conceito de uma soma global, ok? Então, nós não vamos gastar tempo aqui calculando o momento de inércia. Pode ser que lá em resistência dos materiais você vá gastar um tempo um pouco mais considerável para fazer cálculos de momento de inércia. Mas veja, o conceito de momento de inércia é esse, né? Então, vamos fazer aqui duas comparações. Vamos supor que eu tivesse, por exemplo, uma engrenagem de, sei lá, 5 centímetros de diâmetro e essa engrenagem estivesse girando a uma velocidade angular, por exemplo, de 100 radianos por segundo. Ok? Se eu precisasse parar esta engrenagem, né, uma engrenagem de 5 centímetros, certo? Que tem uma massa relativamente pequena, ok? Se eu precisasse parar essa engrenagem, eu precisaria de um momento de frenagem que fosse capaz de vencer a inércia de movimento e colocar essa engrenagem em repouso. Beleza. Agora, imagine que eu pegasse uma engrenagem de 1 metro de diâmetro, certo? Essa engrenagem de 1 metro de diâmetro gira na mesma velocidade angular em relação ao exemplo anterior. Se ela tem 1 metro de diâmetro, muito provavelmente ela tem uma massa maior. Se ela tem uma massa maior, significa que ela tem uma inércia maior, ok? Então, a massa define a inércia dos corpos. Quanto mais massa um corpo possui, maior é a inércia, seja de repouso, seja de movimento. Ou seja, a necessidade de momento para frear essa engrenagem de 1 metro em comparação àquela engrenagem de 5 centímetros vai ser muito maior, não só por causa do tamanho, também por causa da massa dos sólidos, ok? Então, o momento de inércia ele é dependente da massa, mas não somente da massa. Ele é dependente também do quadrado da distância entre os elementos de massa e o eixo fixo de rotação, que é por onde passa esse ponto Q aqui. Beleza? Nós não vamos usar integral, Juan. Nós não vamos usar o conceito de integral aqui. A gente vai facilitar bastante. Bom, eu vou dar um exemplo aqui para tentar fazer vocês entenderem um pouco melhor o conceito de momento de inércia. Então, atenção aí, eu não vou dançar, tá? Fica tranquilo, aí não precisa... Claro, o professor vai começar a dançar, vou filmar aqui para depois colocar nas redes sociais. Não. Vocês já devem ter visto alguma vez na vida, né, aquelas apresentações de patinação artística no gelo, tá? Então, normalmente naquelas apresentações existe o auge, normalmente é o auge da apresentação, né, onde o patinador ou a patinadora começam a girar em torno de eixo fixo, né? Então você quase que consegue enxergar um eixo fixo de rotação passando pelo corpo do patinador ou da patinadora. Então, o que acontece no momento inicial desse giro? Então, normalmente, ele dá um impulso inicial. Esse impulso inicial é um momento que ele gera, né, normalmente com os 2 braços abertos e com uma das pernas abertas também, certo? Então, ele dá um impulso, entre aspas, um momento, na verdade, do ponto de vista físico correto, o nome correto é momento, para que ele comece a girar. E a partir do momento que ele começa a girar, o que ele faz? Ele estava com os braços abertos e uma das pernas abertas, né? Ele vem e
da linha imaginária. Ele está mudando a distribuição de massa dele, certo? Algumas parcelas de massa correspondentes ao braço, né, o braço dele, não o braço de força, né, o braço da pessoa, estavam mais distantes em relação ao eixo de rotação. Isso aumenta o momento de inércia. A partir do momento que ele fecha os braços, o que acontece com o momento de inércia? O momento de inércia cai, porque essa distância aqui de algumas parcelas de massa dos braços dele vão diminuir. Logo, o momento de inércia global do patinador vai cair. E aí o que acontece? Ele começa a girar cada vez mais rápido. Então ele acelera, porque ele deu aquele impulso inicial, aquele momento inicial, e depois ele diminuiu o momento de inércia dele e ele começa a girar cada vez mais rápido. Quando ele quer parar, o que ele faz? Ele novamente abre os braços, aumenta o momento de inércia dele e aí ele começa a desacelerar até a parada. Ok? Esse exemplo não se aplica ao sólido. Por quê? Porque o sólido, pessoal, ele não muda a distribuição de massa dele. Esse é um exemplo para você entender o conceito de momento de inércia. Né? Então, o sólido não tem abre braço, fecha braço. Imagina uma engrenagem aumentando de tamanho e diminuindo de tamanho. Não existe isso. Mas esse exemplo ilustra bem o conceito de momento de inércia. Então, o momento de inércia depende da massa, mas depende também da distribuição de massa do sólido. Ok? Então, como a massa está distribuída nesse sólido. Beleza? O Juan perguntou, professor, e como funciona quando no circo o cara passa pela corda a uma certa altura e usa um guarda-chuva, um cabo de vassoura no horizontal? Putz, cara, aí não sei. Preciso ver um vídeo desse. Depois, se achar algum vídeo no YouTube, manda lá no Teams lá que eu tento ver o que você está querendo dizer com essa pergunta aí. Porque, sinceramente, não faz tanto tempo que eu não vou num circo, cara, que sei lá. Mas, bom, vê se você acha um vídeo lá, a gente tenta dar uma explicação do que acontece ali, tá? Beleza. Bom, então aí está o conceito de momento de inércia. Faltou o monociclo? Como assim? Ah, tá. Ah, no monociclo. Tá, no monociclo. Ali não é rotação em torno de eixo fixo, ali é um movimento de translação da pessoa, né? Ah, tá. A apresentação que eu me referi. É que o monociclo faz parte da apresentação que eu me referi. Ah, entendi. Tá. O monociclo, entendi. É uma corda que faz uma barriga, né? No caso ali. Ali, no caso, não seria rotação em torno de eixo fixo, tá? Aquilo ali é um movimento da roda. Se você olhar a roda do monociclo, é um movimento plano. Agora, a pessoa tende a desenvolver, o malabarista, né, que está em cima lá do monociclo, ele tende a desenvolver um movimento de translação, né? Se ele rotacionar para lá e para cá, ele acaba caindo, né? Então, aí já não caberia aqui a situação de rotação em torno de eixo fixo, tá? Aí seria um movimento plano, basicamente algo que a gente pode discutir um pouco mais para frente quando a gente falar de movimento plano, tá? Beleza. Ok, então, aí vem o teorema de Steiner, que é o teorema dos eixos paralelos, que eu não vou tratar agora, tá? Então, quando for necessário falar do teorema de Steiner, que é quando nós estudarmos sólidos girando de forma excêntrica, ou seja, fora de um eixo que passa pelo centro de massa, nós vamos falar do teorema de Steiner. Então, vou deixar para falar mais para frente. Bom, vamos lá. Então, você entendeu essa explicação, vamos dizer assim, com relação ao momento de inércia, mas você não precisa se preocupar em fazer cálculos diferenciais integrais complexos nem nada, porque aqui a coisa vai ser muito mais simples. Existem 3 possibilidades com relação ao momento de inércia nos exercícios que nós vamos realizar.
A primeira delas é a mais cômoda possível. É o momento de inércia ser dado no enunciado do exercício. Pronto. Então ele vai falar, ó, o momento de inércia é tanto. Acabou. Você põe no cálculo e bora. Certo? Essa é a primeira possibilidade, é a mais simples possível. A segunda possibilidade é ele dar uma variável, uma grandeza chamada raio de giração. Então, é indicado pela letra K, e quando é fornecido o K, o momento de inércia é calculado aqui dessa forma. O momento de inércia é K ao quadrado vezes a massa. Então, essa é a segunda possibilidade. Professor, o que é raio de giração? Vou explicar um pouco mais para frente. Tá? Então, quando a gente chegar em algum exercício do conceito de raio de giração, eu vou explicar um pouquinho mais para frente o que é o raio de giração. Beleza. E a terceira e última possibilidade, essa é a mais complexa de todas, mas não tão complexa assim, não quero assustar vocês, é você olhar para o sólido e enxergar que esse sólido é similar a alguma das formas geométricas que nós vamos ver aqui. Né? Então, você olha, por exemplo, para um sólido de formato circular, por exemplo, uma polia, né? Ela vai se assemelhar ao formato de um disco, ok? Ou uma engrenagem simples, também vai se assemelhar ao formato de um disco, ou uma haste, né? Então, veja, se você enxergar, por exemplo, um sólido que tenha esse formato, né, uma haste delgada, ok? Você pode aplicar esses conceitos que aqui estão. Então, observe. Imagine que eu tivesse aqui, né, uma haste, uma haste delgada, e que essa haste fizesse um movimento de rotação, por exemplo, neste sentido, né, em torno de um eixo que passa aqui pelo eixo Z. Então, vocês conseguem imaginar isso? Então, imagina que tem um eixo de rotação, esse eixo de rotação está passando por aqui, e essa barra está girando aqui nesse sentido. Isso demanda um pouco de visão tridimensional, certo? Se você tivesse essa barra girando em relação a esse eixo Z, como você calcularia o momento de inércia em relação a esse eixo Z? Seria a massa vezes o comprimento ao quadrado dividido por 12. Aí. Se a rotação fosse em relação ao eixo Y, o cálculo seria feito da mesma forma. Ó, né? Então, em relação ao eixo Y, essa haste iria girar, por exemplo, né, nesse sentido aqui. Né? Okay? Então, como seria uma haste girando nesse sentido? Eu posso ligar minha outra câmera aqui e tentar mostrar para vocês. Peraí, deixa eu trocar a câmera aqui. Aqui, pronto. Então, como seria uma haste girando na direção do eixo Y? Ó, uma haste girando na direção do eixo Y seria o seguinte, imagina o eixo Y passando aqui por cima dessa caneta, e a caneta iria girar assim, ó, por exemplo, certo? Uma caneta girando assim, ó. Ok? Então, se essa caneta estivesse girando em torno de um eixo fixo que passa por aqui, né, eu calcularia o momento de inércia dela através dessa fórmula aqui. E se existisse, né, uma situação onde, por exemplo, a caneta gira através de um eixo imaginário que passa pelo centro dela aqui, ó, né, e ela girasse, por exemplo, nesse sentido, o momento de inércia seria zero, ok? Então, imagina o que seria isso. Seria a caneta girando assim, ó. Né? Então, imagina um eixo imaginário que passa por dentro da caneta e a caneta faria esse movimento de giro. Como essa caneta se assemelha a uma haste delgada, né, significa que o diâmetro dela é tão pequeno que o momento de inércia em relação a esse eixo imaginário que passa pelo centro dela, aqui, longitudinal, faz o momento de inércia ser zero em relação ao eixo X.
Bom, não precisam se preocupar em entender isso aqui 100%. Quando nós chegarmos em exercícios, eu vou falar assim, olha, aqui a gente aplica o conceito da haste delgada ou aplica o conceito do disco e assim vai. Tá? O Juan pediu para eu voltar para tirar uma foto. Volto. Aí. O Davi pediu também. Tá bom. Ok? Então, são essas as três possibilidades. Então, falamos da haste delgada. Agora, imagine que eu tivesse uma placa retangular fina, ou seja, de espessura muito pequena, né? Eu tivesse, por exemplo, essa placa retangular girando em relação ao eixo que passa por X. Então, imagina um eixo imaginário passando por aqui, certo? E essa placa girando, por exemplo, nesse sentido aqui. Se eu fosse calcular o momento de inércia em relação a esse eixo X, eu calcularia isso dessa forma. Tá aí. É a massa da placa dividido por 12 vezes a dimensão A elevado ao quadrado mais a dimensão B elevada ao quadrado. Se eu estivesse calculando o momento de inércia em relação a esse eixo aqui, ó, imagina que tivesse um eixo imaginário de rotação passando por aqui, e essa placa girasse aqui nesse sentido, né? Então, eu ia fazer isso aqui, assim, né? Ok? Como eu calcularia o momento de inércia dela? Calcularia através dessa forma. E se houvesse uma rotação em relação a esse eixo Z, e ela fosse fazer isso daqui, por exemplo, né? Eu calcularia o momento de inércia através dessa outra forma aqui. Aí. Beleza. Uma outra possibilidade de sólido, né? Um paralelepípedo. Né? Então, paralelepípedo, a gente não vai chegar a ter nenhum caso desse tipo, mas se você tivesse o estudo de um paralelepípedo, que é um corpo de formato com 3 dimensões, né? Você teria que calcular esse momento de inércia dessa forma, aí observando qual seria o eixo de rotação de cada um desses sólidos, né? E aqui eu posso usar aqui o meu power bank, que eu quase sempre uso. Imagina que esse power bank é o nosso paralelepípedo em questão, né? Como seria esse paralelepípedo girando em relação ao eixo X? Eu teria que imaginar um eixo passando aqui por dentro dele, né, na direção do eixo X, ok? E aí ele iria girar assim. Então, imagina um eixo passando por aqui, ele iria fazer isso aqui, assim, né? Ele ia girar em torno desse eixo fixo aí. Se fosse um eixo Y, né? Se fosse um eixo Y, seria isso daqui, ó. Eu tenho um paralelepípedo girando assim, ó. Ok? Então, seria essa forma de rotação aqui. E se fosse em relação ao eixo Z, esse eixo estaria espetado aqui assim, e esse sólido estaria girando dessa forma aqui assim, né? Ok? Aí. Esse a gente vai usar demais. Porque a maioria dos corpos de formato circular que nós vamos estudar tem o formato de um disco. A maioria. Não quer dizer que são todos assim. Então, quando eu tenho um corpo em forma de disco, né, a gente assemelha esse corpo a um disco. Por exemplo, uma polia simples, uma engrenagem simples, ok? Então, sei lá, uma pedra de esmeril, ok? Então tem um formato discal. Aí, quando eu tenho um sólido de formato discal girando, por exemplo, em relação a esse eixo X aqui de referência, né, eu teria essa situação. Então, por exemplo, uma polia girando nesse sentido aqui, ó, né? Então, imagina um eixo fixo de rotação passando por aqui e essa polia girando nesse sentido aqui. Para calcular o momento de inércia em relação ao eixo X, a gente faz essa forma de cálculo. É a massa vezes o raio ao quadrado dividido por 2. Professor, de onde saíram essas formas? Essas formas saíram daquelas integrais, certo? Então, alguém foi lá um dia, fez esses cálculos e falou assim, bom, se o corpo tiver esse formato, né, em relação ao eixo X,
o momento de inércia é calculado assim. Em relação ao eixo Y, assim. Em relação ao eixo Z, assim. Mas para você chegar nessa fórmula, você precisa passar por aquela integral, né? Coisa que a gente não vai fazer. Beleza. Em relação ao eixo Y, aqui, ó, como seria um disco girando em relação ao eixo Y? Não tem muito o que você imaginar aqui num disco girando em relação ao eixo Y. A não ser que, por exemplo, você pegasse uma moeda, né, e desse um peteleco nela, por exemplo. Ó, aqui não é uma moeda, tá? Mas imagina que eu viesse aqui e desse um peteleco nessa moeda e ela fosse girando assim, né? Isso seria uma rotação em relação ao eixo Y. Imagina um eixo passando por aqui, né? E ele está fazendo isso aqui, ó. Ok? Não tem muita, vamos dizer assim, utilidade em mecanismos numa máquina, ok? E se você quisesse enxergar esse disco girando em relação ao eixo Z, né, aí tem que usar bastante a imaginação. Imagina quando você pega uma moeda, né, e coloca ela assim na sua mão, ó, e aí você dá um peteleco para cima, ela sobe girando assim. Ó, né? Consegue enxergar? Imaginar um eixo Z passando por aqui e ela girando aqui assim, certo? Então, quando você dá um peteleco nessa moeda, ela faz isso aqui, esse movimento aqui, né? Que também não tem muita utilidade quando a gente pensa em mecanismos de máquinas, ok? Beleza. E se fosse um cilindro, né, basicamente o que é um cilindro? Um cilindro é uma haste não delgada, certo? Ou seja, uma haste de diâmetro considerável. E aí, então, você tem esse cilindro, que aí você precisa estudar qual é o eixo, enxergar, né, qual é o eixo de rotação que se ajusta a cada um desses três eixos aí, e aí observar qual fórmula você utiliza para fazer o cálculo do momento de inércia. O cone e assim vai. O que nós mais vamos usar aqui, sem dúvida, é o disco. Tá? Então, quando a gente chegar nesse momento, eu vou falar assim, ó, lembra lá daquela figura, assim, 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 aí eu vou ensinar vocês a enxergar o eixo, enxergar qual das fórmulas você usa. Pronto. E aí tem a esfera também. Beleza. Então, com isso, chegamos ao nosso primeiro exercício. Ok? Então, o primeiro exercício, um exercício relativamente simples e que já vamos começar, então, a desenvolver. Então, a teoria, eu não gosto de me estender muito no começo aqui, né? E eu vou complementando a teoria nos exercícios. Senão fica uma coisa muito, muito monótona. Beleza. Então, esse primeiro exercício aí é o exercício, eu esqueci de mudar a numeração dele, espera aí que eu já resolvo já. Calma aí. Essa está na numeração da apostila antiga. Aguenta aí. Cadê aqui? Esse é o exercício... Falta esse exercício não existir mais. Aí ferrou. Se ele não existir mais, a gente faz mesmo assim. Eu gostava desse exercício. Aqui, tá aqui. Pronto. Só acertar a numeração do exercício para ficar tudo certinho. Tá, beleza. É o exercício 3.13.02, na página 97 do nosso livro. Pronto. Agora sim. Deixa eu só criar a apresentação para ficar certinho. Pronto, agora podemos continuar. Beleza, então esse é o exercício 3.13.02, na página 97 do nosso livro, tá? Que diz lá: o sistema de polias duplas tem momento de inércia total de 20,3 kg vezes metro quadrado. Então, essa não é uma polia simples, ok? Essa é uma polia dupla, onde somente um dos canais da polia estão sendo usados. O que é uma polia dupla, pessoal? Uma polia que tem dois diâmetros nela mesma, né?
Então, essa polia tem esse diâmetro externo, certo? E tem esse diâmetro interno aqui. Ou seja, se você fosse falar que isso daqui é um disco, estaria errado. Você fala, mas tem um formato circular. Tudo bem, mas se você olhar a polia de lado, o que acontece? Essa polia tem 2 diâmetros, então ela não é um disco, né? Ela teria alguma coisa parecida com isso aqui, ó. Imagina que você tem lá o canal da polia aqui, né? E aqui começa o outro canal da polia, olha lá, ok? E aqui eu teria o centro da polia, olha lá. Então, quando você enxerga essa polia aqui de disco, aqui você tem 2 espessuras, ou seja, você tem. É como se você pegasse uma polia de diâmetro menor, uma polia de diâmetro maior, vai lá, centra as duas, solda uma na outra, pronto, vira um corpo só. Então eu não posso mais dizer que esse corpo é um disco. Um corpo que tem formato discal, você olha ele de lado, ele tem uma espessura constante, certo? Não tem diferentes espessuras. Então não poderia dizer que isso é um disco. Mas você nem precisa se preocupar com relação a isso, porque o momento de inércia já foi dado. Então, repito, essa é a possibilidade mais cômoda possível no exercício. O enunciado já te dá o momento de inércia. Ok? Ótimo. Aí ele fala lá do raio interno dessa polia, né, e do raio externo. A gente só vai usar o raio interno, que é por onde o bloco está pendurado aqui. Aí ele diz, inicialmente em repouso, é acionado por um contrapeso de massa 65 kg. Então, esse sistema de polias está inicialmente em repouso e ele vai começar a se movimentar a partir do momento que eu soltar aqui esse contrapeso. Então, esse contrapeso que está sendo segurado por alguma coisa, quando eu soltar, essa polia vai acelerar aqui nesse sentido e, consequentemente, esse bloco vai descer, o contrapeso vai descer. Então, a pergunta da letra A do exercício é: qual é a aceleração angular do sistema, ou seja, quanto vale o alfa? Qual é a velocidade angular do sistema no instante t igual a 3 segundos? E qual é a velocidade angular no instante em que o contrapeso deslocou-se de 0,3 metros? Bom, então deixa eu fazer aqui um parênteses. No assunto de dinâmica da translação, você praticamente não sentiu falta dos conceitos cinemáticos nos exercícios, ok? Aqui a coisa muda. Aqui a cinemática é muito mais presente, pessoal. Então, os conceitos cinemáticos que vocês aprenderam no semestre passado, aplicados à rotação em torno de eixo fixo, precisam obrigatoriamente ser aplicados em cada um desses exercícios que nós vamos desenvolver. Vocês já vão perceber isso logo nesse primeiro exercício. Então, isso é um alerta. Okay? Eu já falei lá no começo do semestre que a dinâmica é altamente dependente da cinemática. E agora você vai enxergar isso com mais clareza. Beleza? Na translação você praticamente nem lembrou da cinemática. Aqui não. Aqui a coisa é bem mais complexa. Ok? Então vamos lá. Vamos começar como sempre começamos, pessoal. Colocando as forças no exercício. Certo? Então eu preciso enxergar o que está acontecendo neste exercício do ponto de vista dinâmico. Se eu não enxergar as forças, eu simplesmente não tenho o que equacionar. Entenda que o modo operacional de resolução do exercício continua o mesmo. Você aplica as forças, desenha as forças, enxerga as forças, aplica o teorema do centro de massa, aplica o teorema do momento angular e acabou. É isso que acontece aqui. Beleza, então vamos lá. Atenção à colocação das forças neste sistema. Eu vou começar pontuando o seguinte, pessoal. Aqui nós não temos somente um sólido no sistema, certo? Nós temos uma polia dupla, perfeito, que é o sólido, mas nós temos também esse contrapeso.
esse contrapeso é considerado como uma partícula. Ou seja, eu tenho o contrapeso, que é uma partícula, e tenho o sólido em questão. Então, eu vou ter que equacionar as duas coisas. Afinal, o que faz esse sólido girar aqui nesse sentido a partir do momento que eu abandono ele do repouso? Uma força, né? Então, existe uma força de tração que puxa aqui essa polia nessa direção, nesse sentido, e que faz ela girar aqui no sentido horário. Beleza, então nós vamos começar estudando o contrapeso. O contrapeso é uma partícula, ok? Eu não sei qual é a largura dele, não sei qual é a altura dele. A única coisa que eu sei é a massa dele. Então, agora atenção aqui. Nesse contrapeso, né, então eu vou ter aqui um peso próprio do contrapeso, que eu vou chamar de PCP. PCP, peso do contrapeso. Aí. Ok, esse contrapeso está preso a uma corda, né? Essa corda gera o aparecimento de uma força de tração. Então, existe uma força de tração aqui, que aponta na direção vertical para cima. Né? Então, vocês já viram isso, alguma coisa parecida com isso lá em mecânica da partícula. Beleza. E essa força de tração, ela se propaga por essa corda, por esse fio, por esse cabo, sei lá, do jeito que você quiser chamar, e com a mesma intensidade vai puxar a polia nesse ponto de contato aqui com intensidade T, né, de tração. Então é a mesma força, que pode ser entendida como ação e reação. Né? Então, quando você tem uma corda, né, e você traciona essa corda, né, você tem forças que se opõem uma à outra na direção da corda. Ok? Então, isso acho que não é novidade para vocês. Beleza? Então, já estudei as forças que agem no contrapeso, estou enxergando essa força que age aqui na polia. Beleza. O que mais que eu tenho de forças aqui? Eu tenho o peso da polia. Então, aqui no centro de massa da polia age a força peso. Aí você fala, mas como é que você sabe que o centro de massa dessa polia está aqui? Bom, o centro de massa de uma polia de distribuição de massa constante é no centro geométrico dela. Tá? Aí. Então, aqui está a força peso da polia. Tá lá. Na direção vertical para baixo. Ok. E existe também aqui uma reação normal, né, devido a essa polia estar apoiada em um pino. Né? Tem um pino aqui no eixo. Então, essa normal existe aqui também. Aí. Bom, daqui a pouco vocês vão ver que isso daqui não vai ser usado. Mas, neste primeiro exercício, eu faço essa indicação. Agora, atenção. Você precisa também indicar a aceleração do contrapeso e a aceleração angular do sólido. Isso vai ser importantíssimo na hora de você fazer o equacionamento. Aí. Então, observe aqui. A aceleração do contrapeso está bem fácil de enxergar. Né? Quando eu libero esse contrapeso aqui do repouso, ele vai descer. Se ele vai descer, significa que ele vai acelerar para baixo. Então, eu vou colocar aqui, ó, a aceleração do contrapeso, ACP. ACP, aceleração do contrapeso. Opa. Sumiu a letra P aqui. Pronto. Aí. Beleza. A aceleração do contrapeso é essa daqui. Legal. Agora, eu enxergo o sentido de aceleração do sólido. Então, esta polia dupla vai acelerar no sentido horário. Tem. E aí eu tenho, então, todas as forças indicadas e as acelerações em cada um dos corpos em estudo. Repito, aqui nós temos uma partícula e um sólido, ok?
Então, ao equacionamento da partícula, eu vou aplicar os equacionamentos da partícula. Ao equacionamento do sólido, obviamente, eu vou aplicar os equacionamentos do sólido. Ótimo. Vamos só lembrar da nossa referência vetorial, que continua a mesma. Ó, eixo Y para cima, eixo X para a direita, e tudo que gira no sentido anti-horário é positivo. Beleza? Então, vamos lembrar disso aí. Aqui o eixo X positivo para a direita, o eixo Y positivo para cima, e tudo que gira no sentido anti-horário é positivo. Então, essa é a nossa referência vetorial. E agora, podemos começar a equacionar o exercício. Então, veja, pessoal. Você nunca vai começar a equacionar o exercício sem antes desenhar as forças. Senão a pergunta é, você está equacionando o quê, se você não enxergou as forças? Então, as forças sempre vêm primeiro. Ótimo. Então, vamos começar pelo contrapeso. Vamos escrever aqui, ó, contrapeso. O contrapeso, pessoal, é uma partícula. Tá? Se o contrapeso é uma partícula, o equacionamento que eu vou aplicar ao contrapeso é o equacionamento de uma partícula. Qual é o princípio fundamental da dinâmica aplicado a uma partícula? Eu vou dizer que a somatória das forças em relação ao eixo de movimento dessa partícula, essa partícula se movimenta de forma vertical, esse contrapeso se movimenta de forma vertical, ou seja, em relação ao eixo Y, vai ser igual a massa do contrapeso vezes a aceleração do contrapeso. Beleza? Tá aí. Então, esse é o equacionamento que nós vamos utilizar. Isso, Isabela, perfeito. O Lucas perguntou, professor, o diagrama de forças é esse ou tem que fazer no plano cartesiano? Não, é isso aí. Esse é o diagrama de forças, tá? Você não precisa fazer o diagrama de corpo livre, não. Tá? Beleza. Então, aí está a equação aplicada à partícula, certo? Então, quais são as forças que eu tenho atuando na vertical nessa partícula? Então, agora você só vai olhar isso aqui, ó. Esquece o que acontece com a polia. Você está olhando quem? O contrapeso. É isso que você está estudando, certo? Então, quais são as forças que agem no contrapeso? Eu tenho tração e tenho o peso do contrapeso, né? Que vai ser igual a massa do contrapeso vezes a aceleração do contrapeso. Contrapeso vezes a aceleração do contrapeso, que eu também preciso dar sinal. Não se esqueça de dar sinal também à aceleração. A aceleração do contrapeso aponta para baixo. Esse contrapeso vai acelerar para baixo a partir do momento que eu liberar ele para se movimentar. Se a aceleração aponta para baixo, está contrária à orientação do eixo Y, o sinal é negativo. Pronto. Está equacionado o contrapeso, que é a partícula em questão. Isso aqui, pessoal, é mecânica da partícula. Tá? Isso você aprendeu lá em mecânica da partícula. É a aplicação da segunda lei de Newton à partícula, que é o contrapeso em questão. Ótimo. Continuando. Nossa, não faz isso. Desculpa, voltou. Ufa. Ok, continuando, agora nós vamos equacionar a polia, certo? Então, vamos lá. Vou deixar esse equacionamento aqui de lado. E agora, então, nós vamos equacionar a polia. A polia, pessoal, é um sólido.
Não é isso? Ok. Se ela é um sólido, a ela eu vou aplicar o equacionamento de sólido. Então, vamos ao equacionamento em relação ao eixo X. Eu vou dizer que se essa polia gira em torno de eixo fixo, a somatória das forças em X é igual a zero. Aí você olha para isso e fala, ué, mas não tem nenhuma força em X na polia, né? Olha para a polia e fala para mim, tem alguma força em X aqui? Não. Todas as forças são verticais. Então, não há o que equacionar, certo? Então, não há forças em X. Pronto. Beleza. Então, não tem o que equacionar. Simples assim. E isso, ela gira em torno de eixo fixo. Ela não tem movimento, né, vertical nem horizontal. Por isso a gente tem que garantir isso daqui. Isso daqui é a aplicação do teorema do centro de massa. Né? Esse é o teorema do centro de massa aplicado à rotação em torno de eixo fixo. Beleza? Vamos lá. Quais são as forças que agem em Y nessa polia? Eu tenho o peso da polia, eu tenho a normal e tenho a tração. Isso tudo soma zero. Os sinais, né, de acordo com a orientação. Tudo que aponta para cima, a favor do eixo Y, é positivo. Tudo que aponta para baixo, contrário ao eixo Y, é negativo. Então, o peso da polia é negativo. A normal é positivo. E a tração é negativa. Porque essa tração, eu estou falando dessa aqui, né? Então, essa tração é a que atua na polia, não essa. Essa daqui atua no contrapeso. Então, essa tração aponta para baixo. Se aponta para baixo, o sinal é negativo. Pronto. Então, temos este equacionamento aqui. Agora, nós vamos equacionar o teorema do momento angular para a polia. Dos momentos em relação ao centro de massa é igual ao momento de inércia paricêntrico vezes a aceleração angular. Então, eu apresentei essa fórmula para vocês agora há pouco, no começo da aula. Né? Pronto. Então, aplicamos o teorema do centro de massa e agora vamos aplicar o teorema do momento angular. Atenção! O centro de massa dessa polia está em cima do eixo fixo de rotação dela. Tá? Então, aqui está o centro de massa dela. Então, deixa eu até realçar isso aqui. Vai, deixa eu colocar aqui CM. CM, centro de massa. Pronto. Beleza. Então, olhando as forças que atuam na polia, qual é a única força que é capaz de gerar momento nessa polia? A única força que é capaz de gerar momento nessa polia é a força de tração. Então, vamos lá. Tração é a força. Vezes braço da tração. Então, continua a mesma coisa, tá, pessoal? Cálculo de momento aqui, ó. Linha de ação da força de tração. Essa daqui, ó. Essa é a linha de ação da força de tração. Qual é o braço da força de tração? O braço da força de tração é a menor distância entre a linha de ação da força e o polo, que é o centro de massa. Aí, quanto vale isso daqui? Isso daqui vale o raio interno dessa polia, né, que ele chamou só de R aqui na figura, mas no enunciado ele fala de raio interno e raio externo. Tá? Aí, então, tração é a força.
Qual é o braço da força? É o raio interno, força vezes braço. Agora eu vou dar sinal para esse momento. Do jeito que sempre foi, pessoal. Qual é a tendência de rotação que essa força provoca no sólido? Essa força provoca a tendência de rotação do sólido em que sentido? No sentido horário. Sentido horário para nós é o quê? Sentido horário para nós é negativo. Então, o momento gerado por essa força é um momento negativo. Pronto. Aí. Isso será igual ao momento de inércia baricêntrico, que foi dado no enunciado, vezes a aceleração angular do sólido, que também tem sinal negativo. Então, não posso esquecer de dar sinal também para a aceleração. Ok? Então, observe, a aceleração age no sentido horário. Se ela age no sentido horário, né, eu vou ter um sinal negativo aqui também na aceleração. Isso é muito importante, pessoal. Aí você olha e fala, professor, mas e a normal e o peso da polia? Por que não gera um momento? Porque o igual, não entendi o Rambaço. O igual é da fórmula. O igual é da fórmula. Somatória dos momentos em relação ao centro de massa é igual ao momento de inércia vezes o alfa. Tá? Da fórmula. Isso. Então, alguns responderam aí. Por que a normal e o peso não geram momento? Porque a linha de ação dessas forças, deixa eu retornar aqui, ó. A linha de ação, tanto da normal quanto do peso da polia, né, passam por onde? Passam pelo centro de massa. Se passam pelo centro de massa, consequentemente, essas forças não têm braço. Se elas não têm braço, elas não geram momento em relação ao centro de massa. Ok? Tá aí. Então, está equacionado o exercício. Está faltando um equacionamento chave, mas nós vamos comentar já já. Então, é o seguinte. Vamos lá. Vamos observar quais equações nós temos aqui nesse nosso exercício. Vamos olhar. Então, eu tenho atração nesse cabo? Não, não tenho atração nesse cabo. Né? Então, vamos começar a contar as incógnitas aqui, tá? Para ver se a gente consegue resolver isso daqui. Então, dá uma olhada aqui, ó. Atração no cabo, eu não tenho. Então, eu já conto aí, uma incógnita. O peso do contrapeso é a massa do contrapeso vezes a aceleração da gravidade. Isso foi dado no enunciado, beleza. Massa do contrapeso, temos. Aceleração do contrapeso, eu tenho? Não, não tenho. Então, aqui eu já tenho uma incógnita, duas incógnitas. Atenção aí. Legal. O peso da polia, eu tenho o peso da polia? Não, não tenho. A normal, eu tenho? Também não tenho. A tração, eu tenho? Também não tenho. Bom, por enquanto, pessoal, vamos esquecer um pouco essa equação aqui, tá? Vamos deixar essa equação aqui um pouquinho de lado e vocês vão ver que a gente vai resolver o exercício inteiro sem precisar dessa equação aqui. Nós vamos precisar de uma outra equação, mas não que essa aqui fosse útil, tá? Eu não sei, eu não consigo usar essa equação aqui. Só tem incógnita aqui. O peso da polia eu não sei, a normal eu não sei, a tração eu não sei. Confie em mim, depois eu volto isso aqui e explico no final. Então, até agora, quantas incógnitas nós temos? Tração e aceleração do contrapeso. Beleza. Aqui, olhando o teorema do momento angular, quantas incógnitas eu tenho? A tração eu não sei quanto vale, mas eu já tinha contado aqui, não vou contar de novo, né? Então, continuamos com duas incógnitas. O raio interno da polia foi dado, o momento de inércia foi dado no enunciado, e a aceleração angular do sólido é a terceira incógnita. Então, agora, pessoal, atentem-se para o seguinte. Quantas equações eu tenho aqui e quantas incógnitas eu tenho aqui? Eu tenho uma equação
uma que a gente vai desprezar, porque não tem nada aqui nessa equação que sirva, e duas equações. Então, eu tenho duas equações com 3 incógnitas, né? Existe uma regra bem básica da matemática, que quando você tem 3 incógnitas, para resolver esse problema, você precisa de pelo menos 3 equações. Ou seja, está faltando a equação aqui. E agora é que você vai sentir falta da cinemática, porque é a cinemática que vai te dar a terceira equação que você precisa. Então, repito, pessoal, lá na translação você quase não sentiu falta da cinemática. Aqui não tem jeito. Se você não aplicar os conceitos cinemáticos que você aprendeu no semestre passado, não sai nenhum exercício. Então, vamos lá. A equação que falta para que a gente consiga resolver este exercício é um conceito que vem da cinemática, não é uma simples fórmula. Tá? É um conceito que vem da cinemática. Então, atenção aqui. Ó. Vamos lá. Então, da cinemática, temos. Eu entendo aqui o seguinte, pessoal. Vamos observar este ponto aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Então, esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui é um ponto girante, certo? Esse ponto vai girar em torno de quem? Em torno do eixo fixo de rotação da polia. Beleza. Esse ponto, pessoal, ele possui uma aceleração. Vamos lá. Ele possui uma aceleração tangencial. Aqui. Uma aceleração tangencial, que a gente já estudou lá no semestre passado. E possui também uma aceleração normal, também conhecida como aceleração centrípeta. Né? Então, esse ponto possui uma aceleração normal também. Essa aceleração normal não vai ser útil para nós. Então, vamos nem lembrar dela aqui. Vou só deixar desenhado, mas essa aceleração normal não precisamos nos preocupar com ela. Agora entenda, pessoal, o que está acontecendo então com esse ponto? Esse ponto, né, ele vai ter uma aceleração tangencial que equivale à própria aceleração de descida do contrapeso. Afinal, esse contrapeso vai se movimentar com uma aceleração vertical, apontando para baixo, e esse ponto vai se movimentar com uma aceleração, uma componente de aceleração vertical aqui, que vai ser exatamente a mesma componente, a mesma intensidade da aceleração do contrapeso. Né? Então, esse é um conceito importante. Né? Então, repito, esse ponto tem uma aceleração tangencial, que numericamente tem que valor? O mesmo valor da aceleração do contrapeso. Afinal, o contrapeso está se movimentando para baixo também, junto, né, com esse ponto. Esse ponto não vai se movimentar em linha, né? Ele vai se movimentar numa curva. Mas a parcela vertical de aceleração desse ponto tem o mesmo valor da aceleração do contrapeso. Aí. Então, vamos anotar isso aqui. A aceleração tangencial desse ponto vai ser igual à aceleração do contrapeso. Beleza? Legal. E como é que eu calculo a aceleração tangencial, pessoal? Nós aprendemos a calcular a aceleração tangencial no semestre passado. Né? Então, eu sei que a aceleração tangencial é o produto da aceleração angular do sólido pelo seu raio de giro, que aqui no caso é o raio interno. Ou seja, eu chego a esta equação de que a aceleração do contrapeso equivale
vale a aceleração angular da polia vezes o raio interno. E agora a gente consegue resolver isso aqui. Então, vamos voltar a contar aqui as incógnitas. Vamos lá, olha aqui. Aqui eu tinha tração como incógnita, aceleração do contrapeso como incógnita. Duas incógnitas. Aqui, tração já tínhamos contado, continuam duas. A alfa, 3. Quantas equações eu tinha? Uma, duas, faltava a terceira, que é exatamente essa aqui. Pronto, pessoal. Agora dá para resolver. Agora sim. Né? 3 equações, 3 incógnitas, agora dá para resolver. Então veja, pessoal, repito, né? Vamos fazer um intervalinho agora.